que é uma associação de resistores em série? Eu vou te mostrar agora aqui na lousa, olha só. Primeira coisa, você sabe o que é um resistor? Professor, sei sim. Resistor nada mais é que um equipamento elétrico capaz de dissipar uma certa quantidade de energia elétrica em forma de calor, né? Em forma de efeito Joule, e também de controlar a passagem da corrente elétrica em um circuito. Então imagina o seguinte, eu tenho aqui, ó, um circuito bem simples, onde eu tenho uma diferença de potencial, ó, o polo A e o polo B são dois polos distintos. E aqui nós temos o que a gente chama de diferença de potencial, UAB. Esse cara aqui é a nossa resistência. E de A até B circula uma corrente elétrica que a gente vai chamar de I. I para a gente é a corrente elétrica, a intensidade com que as cargas elétricas fluem, circulam nesse resistor. Então peguei o polo A e o polo B e coloquei numa diferença de potencial, numa DDP. E aí dá atenção, começa a ter um fluxo de cargas, um fluxo de partículas elétricas. Esse fluxo de partícula elétrica é chamado de corrente elétrica. E aí, fera, quando essa corrente passa por esse resistor, ela começa a ser controlada e ela começa a ser dissipada. Ou seja, a gente chama isso aqui de efeito Joule. Energia térmica, né, professor? Boa! E aí nós temos aqui a primeira lei de Ohm, que diz o seguinte: a resistência ela é diretamente proporcional a DDP e inversamente proporcional à corrente. É muito comum você ver a fórmula U é igual a R vezes I, mas cuidado, a primeira lei de Ohm fala da resistência. Já a segunda lei de Ohm, ela fala sobre a característica do resistor. O resistor ele é feito de um material. A gente tem isso aqui, a resistividade, né? A grandeza que calcula, que determina a qualidade do material, vezes o comprimento dividido pela área. Aqui estão as duas leis fundamentais da eletrodinâmica. Perfeito, professor. Mas tudo bem, não chegamos ainda no circuito elétrico, professor. O que é um circuito em série? É isso aqui, ó. É quando a gente tem resistores que estão ligados em um mesmo fio condutor. Em série, ó. Aqui eu tenho um polo A e aqui eu tenho um polo B. Perceba que esse polo aqui e esse polo são diferentes. Vamos chamar de C e de D. Então veja, aqui eu tenho o resistor R1, o resistor R2 e o resistor R3. São todos resistores diferentes e eles não estão ligados nos mesmos terminais da diferença de potencial. Veja que o resistor R1 está ligado nos polos AC, o 2 no CD, veja que são diferentes, né? E o R3 no DB. Caramba, então se eles estão ligados em polos diferentes, nós temos um circuito em série. Um circuito em série, pessoal, a DDP varia e a corrente elétrica é constante. Aqui o que varia são os terminais. Terminal elétrico. E eu posso dizer que a resistência total, que é a resistência equivalente, é a soma de todas as resistências. Sério, professor? Sério? Então significa, voltando lá, que a gente tem a resistência R, uma outra resistência R, uma outra e uma outra. Perceba que esse polo aqui, vermelho, é igual a esse polo vermelho. Vamos chamar ele de C? Aqui também vai ser C.
Mas esse outro polo aqui não é C, ó. Ele vai ser um polo D. São polos distintos. E aqui eu vou chamar de E. E aqui eu também vou chamar de E. Isso aqui é o que a gente chama de princípio, tá? De Kirchhoff. Uma das leis de Kirchhoff. Né? Professor, então nós temos um circuito em série. Em circuitos em série, eu posso dizer que a resistência equivalente é a soma das resistências. Ou seja, a REC vai ser 4 mais 4 mais 4 mais 4. Então, nesse caso, 16 ohms. Com isso, gabarito letra D. Questão fácil e questão para você treinar resistores na sua prova da EA. Tranquilo, gente? Beleza?